Cadê ele aqui? Aqui estamos gravando, me ajudem aí a olhar o reloginho. Vamos. Eu não coloquei a câmera. Tá aqui a câmera também. Não está conectada. Deixa eu parar aqui. Glória a Deus. Está aqui estamos nós. Aleluia. Fazemos uma oração, amém? Fazemos uma oração. Bendito Deus e Santo Pai. Aleluia, Senhor, no nome de Jesus. Aqui estamos nesta manhã para essa escola bíblica dominical aqui na cidade, na igreja em Mambaí, para o louvor da tua glória, começando um novo trimestre sobre a obra missionária para a glória do teu nome santo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos começar o material aqui da CPAD, né? Isso são lições bíblicas. A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. É a segunda parte do livro de Atos, onde começa do capítulo 13. Então, na verdade, é um estudo assim direcionado sobre o livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, é o seguinte: ele é dividido até o capítulo 12, é o ministério de Pedro entre os judeus. Então, Atos tem duas partes. Capítulo 12 é Pedro, capítulo 13 para frente é Paulo. Então, dá quase no meio, né? Dá quase no meio do... O Lucas era um excelente historiador. Inclusive, ele não bagunçou, ele não misturou. Ele fez bem separadinho para a gente entender. E porque, com Pedro, irmãos, até no ministério de Pedro, a igreja não saiu da Palestina. A igreja não saiu da Palestina, né? Inclusive, eu vou perguntar aqui, quer ver, para você mostrar uma coisa? Para se ver uma coisa aqui, quer ver? É aqui, ó, quer ver? Qual a data dos eventos registrados em Atos 13? Vai lá, inteligência, me diz. Aqui, irmão, ó, por volta de 47. Presta atenção, irmãos, a questão Isso é importante, ó. Nós vamos ler aqui para você entender, ó. Começa aqui, ó. Textual, Atos 13, né? Atos 13. Versículo 2. Eu ontem expliquei isso aqui, irmãos. Eu vou até colocar uma Bíblia para você entender. Eu ontem expliquei isso aqui, a importância dessa palavra aqui, porque essa versão assim mais tradicional, né? Ela diz assim, ó. Ok. Aqui é Atos 13. Atos 13. Versículo 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor. Eu ficava assim, quando eu era seminarista, lendo esse versículo, o que significa servir ao Senhor? Ele estava servindo ao Senhor, mas aí não diz o que estava fazendo. Estava servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor pode ser qualquer coisa que você faz. Mas aí as versões mais modernas, elas trazem assim, ó. Isso me preocupou, eu tive que fazer essa pesquisa. Na época me preocupou muito, eu não tinha muito acesso à coisa grega, etc.
Mas aqui diz assim, ó. Aqui na mensagem diz assim: um dia, enquanto adoravam a Deus e jejuavam. Servir ao Senhor aqui é adorar. Mas aqui interessante, mas aqui a palavra é essa aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Cadê o dicionário? A palavra, irmãos, é essa aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Leitorgel, de onde vem liturgia? Significa, sabe o quê, irmão? Você sabe ler inglês? Public servant, quer dizer o quê? Funcionário público. Quer dizer, um prestador de serviço, porque assim, ministrar publicamente em serviço sagrado, em trabalhos de caridade, etc. Isso aqui chama a atenção, eu falei ontem, quem estava aqui, vou repetir na consagração, alguns não estavam, porque é uma parte tão importante aqui, ó, né, eu vou até colocar cadê a Bíblia? Título, Bíblia, cadê? Vou mostrar NVA, para você entender que é uma versão mais tradicional. Diz assim também, ó. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, então eles estavam fazendo um serviço. Adorar a Deus e jejuar é coisa que faz na igreja, ok? Eles estavam na igreja, reunidos em um culto, provavelmente de manhã, porque geralmente o jejum era de manhã. Jejuando e orando, igual a gente faz no dia da consagração da ceia, ou em outros dias. Aí o que me chamou a atenção ontem foi a gente achar assim, isso deve ser uma coisa muito extraordinária. Uma igreja reunida, jejum, adoração significa o quê? Cantando, né? Cantando, os irmãos tendo a oportunidade, dando testemunho em jejum. Mas quando eu fui aqui dizer, irmão, quando eu estou reunido em jejum e oração, dicionário aqui não. O que eu estou fazendo, irmão? A pergunta é assim, quando você chega numa repartição, e ali tem um servidor público, e ele te atende, qual é o favor que ele está te fazendo? Nenhum. Aliás, ele tem o dever de te tratar bem. Antigamente, era mais selvagem o Brasil, o servidor público achava que era o seu patrão. O que você quer? Não, o servidor público hoje melhorou demais, né? O tratamento, bom dia, boa tarde, como é que vai, e tal. Então, quer dizer o seguinte, quando nós estamos adorando e jejuando, o que nós estamos fazendo como servidor público? Não está fazendo nada mais que sua obrigação. Que às vezes a tendência nossa da carne é dizer, nossa, eu estou fazendo uma coisa, nossa, eu estou jejuando e orando, daqui a pouco eu vou sair subindo de tão importante. Você não está fazendo mais que sua obrigação. Agora, e quem não adora e não jejua? Simplesmente não está fazendo nem a obrigação. Não tem nada de extraordinário. Meu Deus, será o quê que eu vou ganhar de recompensa de Deus? Vou passar amanhã jejuando, orando, certamente eu vou ganhar um galardão. Não, você só está fazendo sua obrigação, nada mais do que isso. Eu acho que isso aqui me chamou a atenção. Então, irmão, a gente começa aqui, ó, né, pela igreja, a igreja que jejuava e orava. Então disse o Espírito Santo. Aqui é interessante, irmão. A igreja ouviu o Espírito Santo falando. Provavelmente, isso aqui não foi uma voz que veio do céu. Provavelmente foi alguém que foi usado. Correto? Os irmãos concordam comigo? Foi que veio uma voz do céu e não, o Senhor levantou alguém. Mas o que aconteceu? Aí disse, me aparta, Barnabé e Saulo, para a obra a quem os tenho chamado. Aí vem a verdade prática, irmão. Verdade prática. O que está aparecendo isso aqui? Eu não sei. Para assumir. Some isso aqui. O que some isso aqui? Não sei o que é isso aqui não.
Quando a igreja ouve o Espírito, e aqui tem um bocado de coisa aqui, sobre essa começo, só sobre o começo. O profeta Isaías, que Jesus repetiu lá das parábolas, disse: esse povo vê com os olhos, mas não enxerga. Escuta com os ouvidos, mas não ouve. Tem uma diferença entre escutar e ouvir. Quem tem ouvidos, escute. É assim que diz? O que quer dizer ouvir, irmão? Qual a diferença entre escutar e ouvir? Você escutou o que eu disse? Escutei. O que eu falei? Ah, não. Qual a diferença entre escutar e ouvir, irmão? Essa coisa de português. Qual a ideia? Vocês podem falar para mim. Qual a ideia? Hã? Sei. Ouvir e entender. Ouvir é prestar atenção. É procurar o que significa. Quando a gente está tentando ouvir uma pessoa, mas a pessoa fala, eu não entendi. Você podia me explicar melhor? Eu estou interessado. Então, irmão, aqui vem falando, aqui os comentários dizem: vivemos numa época em que não se tem tempo de ouvir o Espírito. É lógico, irmãos, que ouvir o Espírito hoje, a maior parte do tempo é pela Bíblia. Porque naquela época, quando o Espírito falou na igreja de Antioquia, não tinha Novo Testamento. E até um estudo interessante que você pode fazer, o uso do Antigo Testamento para pregar o Evangelho do Novo Testamento. Porque todos eles usavam o Antigo Testamento para anunciar Jesus. Eles conseguiam usar o Antigo Testamento para pregar Jesus. Aí depois veio aqui. Então nós temos aqui, quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança. O que ele vai dizer aqui, irmãos, é o seguinte, no comentário que eu já li bem. Há uma diferença entre uma igreja que avança, ouvindo o Espírito Santo, e a diferença é uma igreja que avança através de programas. Eu acho muito perigoso uma igreja ativista. Nós temos que fazer isso, nós fazer aquilo, que lá na Coreia deu certo, que nós temos que fazer. Olha, irmãos, uma coisa que deu certo na igreja do Novo Mambaí não dá certo aqui. Cada igreja é uma personalidade. Por quê? Porque Deus tem com cada igreja, cada congregação, um projeto. O que Deus quer com essa congregação? Como é que Deus quer usar? Então, irmãos, essa questão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Nós temos que, antes de assumir, de decretar, a gente tem que perguntar se aquilo faz parte do programa que Deus tem com aquela igreja, e se o programa que Deus tem com aquela igreja vai ser alcançado através daquela atividade. Nós não temos que estar fazendo coisas assim, porque tem que fazer. Entendeu o que eu estou falando, Renato? Não, a igreja tem que estar fazendo agora, tem que mostrar serviço. Eu não tenho que mostrar serviço para ninguém, irmão. A igreja não tem que estar mostrando serviço. A igreja tem que estar fazendo. Senhora. Aqui, exemplo disso, igrejas em células, muitas cresceram, outras acabaram fechando as portas, não funcionou. Exato, irmão. Quando surgiu as igrejas em célula, a irmã pensa que a irmã Doria falou a questão do início, igrejas em células. Até porque, irmãos, no começo e até hoje, alguns dos programas das igrejas em células afastaram muito da Bíblia. Porque a igreja de Deus, ela sempre teve, desde o seu início, assim que os Estados Unidos começou a ir para o México, etc., lá no começo do ano de 1900, ela teve os grupos familiares. Grupo familiares é grupo que reúne para estudar a Bíblia. Mas aí, irmãos, quando veio, o programa é longo das igrejas em células, veio regressão, cultos de regressão, com psicologia, para a pessoa regredir, para ver se descobre onde é que está o trauma, culto para perdoar Deus das ofensas que Deus me fez. Eu, como crente, me senti ofendido quando Deus me disse: cria vergonha e vira crente de verdade. Essas coisas, é um monte de aberração. Então, irmãos, as igrejas... Uma competição, uma célula com a outra. Competição. As igrejas já estabelecidas,
viram que aquilo ali era um método de trabalho maravilhoso. Porque a igreja primitiva, ela funcionava em células. Os irmãos sabem, até pelo ano 300, quase 400, não construía prédios. Todas as igrejas que eu falar, a igreja na casa de fulano, a igreja, eram em casas. Eram pequenos grupos. Vários pequenos grupos. Quando eles precisavam reunir, eles iam para uma floresta, para a beira de um rio, aí reuniam todos. Mas o dia a dia da igreja era nas casas. Tanto que esse método de grupo familiar, que a gente vai ter que, Deus dá um comandante para reestruturar isso aí, é totalmente bíblico mesmo. A igreja, ela tem que existir nas casas. Quer dizer, eu tenho que exercitar a minha fé em casa, na casa dos meus pais. Agora, o grupo familiar, existe muitos tipos. Tem grupo por idade, o nosso grupo aqui é geográfico. As pessoas do setor reúnem, ou pode ser no outro setor. Mas, então, irmãos, nós estamos vendo aqui essa fala aqui, né? Ó. Então, irmãos, aí a Dorinha trouxe. Fazer por modismo. Achei a palavra. Ó, irmão, tem uma coisa lá em Brasília, mas está uma maravilha. Irmão, a igreja não tem modismo. Ela não tem que mostrar serviço. Agora, é claro, existem técnicas que funcionam e que a igreja pode considerar e fazer, mas com uma finalidade. Eu falo assim, porque Jesus diz assim, quando tiver tudo que eu te mandei fazer, se considere um servo inútil. Você só tem utilidade quando você está fazendo o que eu te mandei. Aí eu já vi ele dizer, irmão, não podemos ser inútil não, tem que fazer mais alguma coisa. Não tem que fazer 1 milímetro que Deus não te mandou. Mas isso aí acabou meu serviço, fica aí, isso aí é inútil mesmo, fica aí. Se você precisar de você, eu te uso. E se sinta feliz por ser usado. Agora pode fazer com dedicação, né? O que Deus mandou fazer. Porque aí tem gente que também faz por obrigação. E aí tem que se dedicar, fazer o melhor que puder naquela tarefa. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, cada pessoa tinha sua função. Só quem podia carregar a arca eram os levitas. Estava carregando a arca dos filisteus para a casa de Obed, e o boi caiu, não sei o que, a arca deitou. Quem é que foi lá? Foi usar. Usar não podia, foi lá, pegou a arca e levantou. O que aconteceu com ele? Morreu. Irmão, se você quiser tentar fazer o que Deus tem, mesmo que você não morra, mas você não tem galardão nenhum. Senhor, eu fiz aquilo que foi que te mandou fazer, eu mesmo fiz, então é problema seu, não te devo nada. Porque a questão dos galardões é importante, o galardão é recompensa. Hebreus diz, o Senhor não se esquecerá, o Senhor não é injusto para se esquecer de nenhum trabalho que você fez. Agora, o trabalho que você fez, obedecendo a ordem dele. Então, irmãos, entenda, nós não temos que inventar serviço. Nós temos que executar serviços que Deus nos ordenou. Tem que ter uma ordem. Ela disse aí. Irmão, a aluna que é administração, ela falou uma coisa importante aqui, outra. Como é que é a ordem de serviço? Vamos pedir para você também. Você está em administração também? Não. Como é que é a ordem de serviço, irmão? Como é que funciona nas empresas, a ordem de serviço? Explica. A ordem de serviço é emitida pela diretoria. Eu vou repetir porque ela está dizendo. A ordem de serviço é emitida pela diretoria. Continue. Hierarquicamente. Tem uma hierarquia. Uhum. O chão de fábrica não emite ordem de serviço. O chão de fábrica não emite ordem de serviço. Ela vem de cima. E o chão de fábrica faz o que quiser, só o que tiver ordem de serviço para fazer. Irmão, nunca tinha ouvido pela primeira vez. Jesus me revelou hoje. Hoje eu entendi com a linguagem que eu entendo da administração. Irmão, muito obrigado. Oi, Renata, por que você tem alguns domingos que você não está aqui, está para posse, é? Não vou te perdoar os problemas mais não, você tem que vir. Você me trouxe uma palavra hoje que me explicou tudo que eu queria. Você, irmãos, nós somos o chão nós somos peão, irmão. Nós somos tudo peão.
pastor, evangelista, apóstolo, profeta, semideus, nós somos tudo peão no chão de fábrica. Nós só podemos executar aquilo que chegar até nós uma ordem de serviço. Não queira fazer mais. Já pensou? Uma pessoa numa fábrica, ele trabalha numa máquina, tem outra que ele não conhece, eu estou parado mesmo, vou mexer em outra máquina, você vai ser mandado embora. Entendeu isso, irmão? Porque aqui, ó, essa fala aqui, é só isso aqui, ó. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança. Senhora. Ordem de serviço, uma coisa interessante que chama... Outra, vem aqui falar para mim, que eu estou sem microfone, eu não quero perder sua fala, por favor. Por favor. Irmão, vou ter, é porque eu estou aprendendo hoje, eu vim aqui foi para aprender, e graças a Deus estou aprendendo a mim. Outra, fala aqui, mostra. A questão de... Aqui não, aqui, ó, bem aqui. A questão de ordem de serviço em fábricas, muitos irmãos aqui talvez são funcionários e sabem disso, tem a ordem de serviço preditiva, são duas ordens de serviço que elas são constantes. Uhum. São preditiva, a ordem de serviço preditiva e a ordem de serviço preventiva. A ordem de serviço preditiva é aquele grupo que já tem a ordem constante de tanto em tantos dias você vai fazer uma revisão nos equipamentos para ver se precisa de manutenção. Ok. E quem fez a ordem preditiva e verificou que precisa de manutenção, vai para o pessoal que faz a ordem de serviço preventiva e o pessoal da preventiva daí vai entrar em ação. São duas ordens de serviços constantes. Agora tem ordem de serviço que é esporádica, para um fim específico. Agora, uma fábrica, né? Vamos falar de uma fábrica. A ordem preditiva e a ordem preventiva, elas sempre estão em ação. Tudo bem. Aleluia. Bom, o que eu queria dizer, irmãos, aqui, dentro do que eu já li, foi as coisas que eu li, né, que eu li muito. Irmãos, só avance no Evangelho quando você tiver uma ordem de serviço. Eu estou com uma ideia maravilhosa. Tudo bem. Resolvi que eu vou ser gerente dessa fábrica. Pô, mas essa ideia não funciona. Tá bom, irmão? Então, para isso, você tem que estar com o ouvido espiritual limpo. Você tem que estar ouvindo o Espírito te dizer. Irmão, de quantas maneiras Deus fala? Tá, vamos lá, vamos repetir. Primeiro, Deus fala pela Bíblia. Mas Jesus disse que tinha gente que lia a Bíblia e não entendia nada. Tem que ler. Quem foi que escreveu a Bíblia? O autor dos 66 livros é quem? Espírito Santo. Então, quem é que pode te dizer o que foi que escreveu? Espírito Santo. A Bíblia não é uma leitura apenas racional. É onde a gente fala constante aqui, irmão. Se a sua leitura da Bíblia não te leva a Deus, se a sua leitura da Bíblia te leva a um monte de regras, normas, proibições, não está servindo para nada. A Bíblia é um portal, como é que a gente diz na nossa linguagem? A Bíblia fechada é um livro, ela aberta é o quê? Deus falando. Então, irmão, se Deus não fala, quando eu leio a Bíblia, Deus fala. Agora, todo mundo que está lendo a Bíblia, está ouvindo Deus falar, às vezes eu não. Eu mesmo leio e depois falei, rapaz, lembro nem o que eu li de manhã. O que foi que Deus falou comigo? Como é que eu vou esquecer uma coisa que Deus falou? Depois, irmãos, Deus fala usando pessoas, usando profetas. É isso que eu te falo, tal. Agora, um método que corre a Bíblia desde José do Egito até José, pai de marido de Maria, é sonho. Deus fala muito em sonho, muito, até porque no sonho nós não temos limitação de cores, de lugares. No sonho eu estou aqui, já estou em São Paulo, já estou em Nova York e não tem problema nenhum. Não tem nada.
Todo dia, toda noite está fazendo sol, está caindo neve. Então é muito vasta as opções que Deus tem para falar por sonhos, né? Deus fala também, irmão, por intuição. Você é tomado de uma convicção. Você não leu na Bíblia, ninguém professou, mas você é tomado de uma convicção que você deve fazer algo. Tem outro nome, eu me esqueci. Tem um nome técnico para isso aí. Convencimento interior. Mas eu chamo de convicção ou de um insight, uma convicção. Eu devo fazer isso. Eu vou lá na casa de Uta. Eu estou com uma coisa assim, que eu tinha que vir aqui na sua casa. Deus não falou. Então, irmão, agora você tem que estar. Deus fala, Deus fala. Deus fala através do vento, Deus fala nos meus pensamentos, Deus fala. Jesus disse assim: olhai os lírios do campo. Para Jesus, ele olhando nas flores, Deus estava falando com ele. Né? Como é que diz Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus. O sol, como um guerreiro, viaja pelo céu. Davi está dizendo: quando eu contemplo a natureza, Deus fala comigo. É a revelação de Deus, aí no metade para falar. E Deus fala pela palavra. Mas não, quando ele está aberto, está com todos os canais limpos, aí sim você está ouvindo um hino. Deus fala. Como eu estava ouvindo um hino, aí Deus falou comigo. Então, irmãos, mas o importante é que o que você está fazendo seja resultado de alguma coisa que você ouviu. A ordem de serviço o Espírito Santo te entregou. E cuidado com aquele versículo: quando fizer tudo que fez, considere-se um servo inútil. Inútil, irmão, não é uma coisa velha que não presta. Inútil é uma coisa que tem valor. Por exemplo, está vendo todo esse serviço de som aqui, ó? Caro, neto, cuida mesmo. Isso aqui nesse momento para mim é o quê? Inútil. Eu não estou usando. Inútil é uma coisa que só tem valor quando está sendo usado. Então você é um servo inútil. Não é que você não vale nada. É que você só tem valor para o Senhor quando Ele precisa de você. Aí, Senhor, Deus me usou. Obrigado, Senhor, me usou. Agora, por enquanto, fica aí. Amém? Então, irmão, vidas são alcançadas para a glória de Deus quando a igreja ou o crente individualmente avança no cumprimento de uma ordem de serviço. Amém, irmão? Não fique procurando serviço. Fique esperando a ordem. Agora, quando a ordem de serviço chegar, execute. Execute. É isso que começa aqui a nossa revista falando, né? Então vamos ver aqui, irmão. Então diz aqui, irmão, ó. Na igreja que estava em Antioquia, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho um mapa. Eu esqueci meu HD, onde eu tenho os mapas. Aqui, mapa. Aqui, mapa da Palestina no Novo Testamento. Eu acho que eu preciso mostrar para vocês entenderem. No Novo Testamento. Ó, irmãos, é assim. Isso aqui tem toda essa coisa aqui. Porque Antioquia, ela ficava na Síria. Aqui. Muito ruim a imagem. Irmão, ó. Qual a distância? Eu vou perguntar outra aqui. Qual a distância? Vou perguntar mais um aqui. Qual a distância de Jerusalém para Antioquia da Síria? Quer ver qual? Distância de Jerusalém. Vai ser assim. Para Antioquia na Síria. No Novo Testamento. Tá, vamos ver se sai aqui. A distância de Jerusalém era de aproximadamente... Como é que é? Só que é, por exemplo, Antioquia da Síria, perguntando no Novo Testamento. Aqui, perguntei errado. Bem, não tem. Cadê? Tem aparecido, 440 11 mil? 450. 450 quilômetros. Tá, então tá, valeu. Mas 450 quilômetros é como daqui a Goiânia. Um pouquinho de diferença. Ok?
que era daqui, ó, Jerusalém está aqui, a teoquia da Síria está aqui, ó, Síria. E Jerusalém está bem aqui, ó, bem aqui assim, né? Pegando pelo mar, seria daqui e aqui. É uma distância, irmão, de como daqui a Goiânia. Agora, irmãos, o que é que chama a atenção? Eu já procurei aqui para você ver. O que é que chama a atenção? Isso aqui é Ipaz. O que chama a atenção, irmão? Que agora não fecha. Pronto, deixa isso aí. Não sei se minimiza, se travou tudo aqui. É que nós já vimos, irmão, isso aqui está acontecendo no ano 48. Da morte de Jesus no ano 30, que Jesus não morreu no ano, Jesus morreu com 33 anos no ano 30, que tem um erro de calendário. Vamos botar aí 15 anos. Bom, em 15 anos, a igreja não avançou 500 quilômetros. Os irmãos estão entendendo isso aí? Eu consigo fechar tudo aqui. Fechou. Em 15 anos, a igreja ficou entre os judeus. Era uma monocultura. Pregava para a pessoa que conhecia o Antigo Testamento. Tinha seitas, tinha fariseu, tinha samaritano, tinha saduceu, mas todos eles comungavam o Antigo Testamento e a lei de Moisés. Era um tipo de povo que não tinha idolatria. Imoralidade tinha muita. Você vê a Bíblia fala constante de prostitutas. Por quê, irmão? Porque lá tinha exército. Onde tem exército, tem prostituta. Isso é uma coisa que anda junto com a outra. Onde tem o exército, elas vão lá ganhar dinheiro. Tinha muito, mas não tinha idolatria. Não tinha imagem. Uma série de coisas que não aconteciam. E a igreja ficou lá. Tanto, irmãos, que vocês sabem qual foi o instrumento que Deus usou para espalhar eles de lá? Diz aqui, ó. Paulo, até quando era incrédulo, Deus já usava ele, quer ver? Até quando Paulo era incrédulo, Deus já usava ele. Aí diz aqui, ó. Estevão, escolha de 7, é daqui para frente. Aí vem a conversão de Saulo, é no 9, né? Ó, Atos é 9, né? A conversão de Saulo. Atos 9. Conversão de Saulo. É antes disso aqui. É antes da conversão de Saulo. É na morte de Estevão. Cadê a morte de Estevão? Morte de Estevão. Muito bem. Aqui. Saulo consentiu na morte de Estevão. É aqui que é a primeira vez que aparece Saulo. Naquele dia, se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a região da Judéia e Samaria. A igreja só saiu de Jerusalém, não, debaixo de perseguição. Olha, a conversão de Saulo, né? Uma conversão de Saulo era colocada ali pelo ano 35, me parece. A igreja tinha uns 4, 5 anos, já. É o que chama hoje, irmãos, a igreja dentro de um prédio. A igreja só quer saber de reunir. De reunir. E não, reunir. Que foi o que aconteceu em Babel. Irmãos, a ordem de Deus de crescer e multiplicar e encher a terra. É a mesma ordem para a igreja. A igreja cresça, multiplique e encha a terra. Quando em Babel eles dizem, não vamos encher, vamos fazer aqui uma cidade que vai até o céu. Aquilo era astrologia. Era para fazer astrologia. E para que fiquemos aqui todos reunidos e não sejamos espalhados pela terra. É a ideia da igreja Babel. Vamos reunir, vamos ficar todos juntinhos, irmão, o tempo todo reunido, nós aqui juntinhos. Vamos espalhar, não. Nossa, assim, com todo respeito, sem querer ofender, por exemplo, tem gente aqui. Eu tenho dificuldade de multiplicar um grupo familiar. Né? Bom, eu estou fazendo um estudo sobre voluntariado de uma doutora lá da USP, onde ela fala, irmãos, que uma equipe
ela tem que ter no máximo 12 pessoas para ser equipe. Eu vejo, Jesus trabalhou com 12. Então, pequeno grupo familiar tem que ser pequeno grupo, irmão. Aí a gente entenda, irmão. Quando o grupo chega a 30, deixou de ser grupo. A gente tem essa ideia babilônica de não vamos separar, não vamos ficar juntinho aqui. A igreja tinha essa ideia juntinha em Jerusalém, tinha os apóstolos, tinha o templo, para eles irem no templo orar, tinha a sinagoga. Aí Jesus levanta Paulo, incrédulo, mete a espada e fala, vamos fugir daqui que o trem não está bom, vai chegar entre aqui. Irmãos, que a igreja... Sabe que muitas das vezes Deus permite perseguição para a igreja tirar o pé do chão? A igreja tem que tirar o pé do chão, ela tem que ir, ela tem que avançar, ela tem que multiplicar. Aí nós vamos trabalhar, avisando os irmãos, vamos reunir agora na quarta-feira, vamos ver os grupos, os departamentos, vamos transformar departamentos em vários grupos. Cada departamento, viu, Davi? Vamos trabalhar com isso, cada departamento vai ter vários grupos. E as reuniões de quarta-feira vai ser quinzenal. Uma quarta-feira é grupo familiar, a outra quarta-feira é o seu grupo de homens. São 12 homens numa casa, outro grupo de 12 homens, 12 grupos de jovens, 12 grupos de... Vamos trabalhar com grupos, que é assim que funciona. Expande. Porque até nisso a gente quer ficar tudo junto. Igreja, irmãos, ela é viva. Célula que é viva se multiplica. Então a igreja levou, bota aí uns 45 anos, aqui a perseguição de Saulo foi aí pelo 35. Nós estamos encontrando já uma igreja em Antioquia, no ano 48. Quando é que for para a igreja em Antioquia, a gente não tem muita coisa. Mas diz assim, irmãos, havia em Antioquia, diz assim, o que é que havia lá? Presta atenção. Ela era uma igreja, muito bem. Aqui, a igreja chega em Antioquia, onde é que nós estamos aqui? Pedro se explica perante a igreja. O irmão podia até perguntar qual a data, os que tinham sido dispersos por causa da dispersão, chegaram até a Fenícia. Vou perguntar a data, que capítulo é esse? De Atos 11, versículo 9. Qual a data? Qual a data do evento citado em Atos 11, quanto? Quem lembra? Atos 11, 19. Fala, inteligência. Muito bem. Não fala. Em Atos 11, 19, muito bem. Aqui. Bíblia comentada, sabe que fala? Não diz, né, o que eu quero, será que diz aqui? Vamos ver se diz aqui. Comentário de Mateus Henry. Não diz, não tem, mas eu vou procurar saber. Quando é, porque uma coisa é a data que a gente está vendo do evento, mas a igreja, lá em Atos 11, 19, eu vou procurar. Quando é que a igreja chegou em Antioquia? Tá? Mas está aqui em Atos 19, né? Foi em Atos 19. E aí, irmão, chegou a notícia e enviaram para Antioquia Barnabé. Aí Barnabé, né? Como é que diz aqui, irmão? Barnabé, mas por que não quer vir? Não quer vir, não. Ele hoje está em greve. Barnabé foi buscar Saulo. Vamos ver se diz quanto tempo levou isso aqui. Mas ela resolveu entregar. Barnabé procurou Saulo e quando encontrou, assim durante um ano inteiro. Um ano inteiro. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então veja bem aqui, irmão. É um ano, né? Tinha um ano que eles chegaram, chegou Paulo também. Então foi lá pelo ano 45 mesmo, irmão, pelo menos 15 anos.
A igreja vivendo uma Babel. Aí o que Deus fez lá em Babel? Misturou a língua. O que o povo teve que fazer? Separar para o grupo de língua, já que eu vou para aí, espalhou pela terra. A igreja, irmão, quando ela vira Babel, Deus manda perseguição. Eu não quero Babel, eu quero... A igreja, irmãos, ela é, por natureza, peregrina. Até tem um livro muito bom, o pastor deu um estudo em Brasília, eu tenho, se quiser ler. A igreja, ela é peregrina. O povo que saiu do Egito era um povo peregrino. Eles não tinham morada fixa. Eles faziam tenda e mudavam de lugar. Agora, o que ele achou interessante para hoje? Como é que a igreja peregrina hoje? Pelas redes sociais. Você hoje pode levar o evangelho na Ásia, na África, na Europa, onde você quiser, pelas redes sociais. Então, irmãos, abriu-se uma estrada para a igreja peregrinar levando o evangelho sem precedentes. Aí a gente fala, irmão, mas o celular faz mal, a internet faz mal. O Senhor faz com que o mal coopere para o bem. Então, irmãos, quando eu falo crente, você tem que peregrinar levando o evangelho. Nem todos nós vamos igual a irmã Timóteo, como é que é o nome dela? Elizabeth Timóteo. Ela foi literalmente, fisicamente para a Indonésia. Deu um livro lá, corta a cabeça de crente e ainda bebe sangue. Foi para a Indonésia, foi para o Equador, para a Colômbia. Mas você, crente, você pode peregrinar hoje, levando o evangelho pelas redes sociais. Todo mundo sabe, qualquer irmã de idade aqui, ó, todas as pessoas de idade, conversam com os casais, oi, fulano, o que você vai comer hoje? Ah, me dá a receita, tal. Todo mundo sabe pegar o celular e falar. Por favor, Antônio, deixa eu mostrar aqui o Antônio. Antônio, eu vou repetir o que você fala, porque eu não estou te ouvindo. Você não vai querer vir aqui, que eu sei. Vai, fala. Eu vou pedir para pesquisar aí. A expansão da igreja de Jerusalém para a Turquia ocorreu por volta do ano 37 a 42 depois de Cristo. Impulsionada pela dispersão dos cristãos após a perseguição da morte de Estevão, conforme relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Entre 37 e 42. Então, veja bem, irmão, entre 37, de qualquer maneira, de 37 a 42. Eu acho que essa data tardia é a melhor, 42. Vamos dizer que está contando que Jesus morreu no ano 33. Bom, 9 anos. Uma igreja que no dia de Pentecostes já tinha 3.000 membros. Uma igreja que na outra semana, no outro mês, já tinha 5.000 membros. O que uma igreja de 5.000 membros fica fazendo, se reunindo, adorando, cantando, falando em língua, profetizando? E como daqui a Goiânia, irmão, na verdade, irmão, fora da Palestina não tinha nenhuma igreja. A primeira igreja fora da Palestina, fora do costume judeu, foi Antioquia. Vamos por aí 8 anos que sejam, 8 anos. Você já imaginou uma igreja de 5.000 membros? E vivendo tudo junto. Hã? Era só reunião de culto. Venderam tudo e passaram a viver junto. Muito bem, aí, irmão, o negócio, irmão, é nós ficar aqui, é Babel. É Babel. Aí eu falo, vamos voltar lá naquele grupo, viu, Davi? Não, vamos multiplicar esse grupo, tem que andar. Não, nós temos que ficar aqui aos 45 juntos. Essa ideia é errada, eu quero que vocês entendam isso, dá para fazer 3 grupos, tem que fazer. A igreja, ela é para estar unida, em espírito, em propósito. Mas a igreja não está unida para estar todo mundo. Irmão, a gente fala assim, vamos abrir uma igreja, algum lugar. Onde é que vai alugar o salão, irmão? Aí, irmão, a tarefa fica sendo, Nilson, eu pego a igreja, ponho 40 bancos,
A missão da pessoa é encher os 40 bancos. Então eu estou trabalhando para encher os 40 bancos. Ué, diz quando isso é propósito. A gente começa a igreja, igual a irmã contou aqui, e a pessoa, não, mas começa a igreja na sua garagem. Começa a fazer um grupo familiar na sua casa, aí começa a fazer na garagem, aí a hora que não der, vamos ter um salão. Mas não começa por salão e por banco. Quando o Zezinho foi para Araguaína, Não, que dorinha. aí ele não tinha carro. E aí os 3 meninos e Maísa iam longe à igreja, que eles iam, aí botavam esses meninos na bicicleta e iam para a igreja, muito difícil. Aí começou a fazer culto na casa dele, convidando a vizinhança. Pouco tempo depois não cabia mais. Eles construíram uma igreja de tábua lá no terreno deles. Depois as coisas foram melhorando. Hoje eles já têm uma igreja numa vila, fica lá próximo. Um pastor pago pela igreja, casa pastoral e cantina e tudo na igreja. Começou dentro da casa dele. Muito bem. Aí eu fico me lembrando, pastor, daquele primeiro lá de Goiânia. Sim. Quando eles têm dinheiro, dormindo na rodoviária, que aparece aquele que a gente não sabe quem que é. Né? Não podemos dizer que era um irmão, porque não identificou. Os irmãos que não conhecem o testemunho, um dia você vai contar para nós de novo, Dorinha. Como que Deus, irmãos, ele cuida do que é seu. Eles foram roubados? Não é isso, velho? Não, eles perderam o ônibus. Perderam o ônibus. O dinheiro que tinha era para aquilo. Perderam o ônibus, irmãos. Não tinha nada, não tinha dormir, o dinheiro que tinha era para viagem. Aí aparece uma pessoa, oferece a casa, oferece tudo, e eles vão para lá e tem igreja fundada por eles lá. Veja bem, irmão. Eles não sabiam que eles estavam indo para lá, obedecendo uma, como é que chama o negócio da ordem? Ordem de serviço, estavam indo. Pastor, irmão Antônio. É irmão de Antônio também esse. Fala. Quando fez na casa dele, que hoje é onde não mora, fez o culto da despedida dele, aí minha mãe chorando, falando que não queria que os filhos deles pagassem mais. Estava ficando de idade, ela chorando. Aí me deu a oportunidade, aí eu tentando consolar ela, eu falei para ela que a gente antes, acredito na escola dominical mesmo, a gente ouviu o ensinamento que um crente ele é a igreja de Deus. Onde ele chega é a igreja de Deus que está instalada naquele lugar. Eu usei essa palavra e falei para ela que ele estava indo e lá eles não arrumavam, que era a igreja de Deus que estava ia ser instalada. E hoje ele é pastor, como a Dorinha disse aí, é uma igreja já organizada, com muitos membros. Tudo bem. Eu ia falar isso e ela falou... É de Deus, é de Deus. Irmãos, a promessa, missões começa com a promessa de Deus em Abraão. Abraão, em ti serão benditas, quem que disse o versículo, irmão? Quem lembra? Todas as famílias da onde? Missões, irmão. É levar a bênção de Deus para todas as famílias. E quem é que leva? A igreja. A igreja ela não tem que estar focada em estar se reunindo. Tem que reunir. Paulo diz, não pode deixar de congregar. Mas a igreja tem que estar focada em ir levando a bênção para todas as famílias da terra. Eu percebo que, principalmente os departamentos, estão muito voltados para o trabalho interno. Exato. Então, nós vamos trabalhar nisso. Quando lembra que o departamento de homens com o irmão Jaime abriu a igreja no Cajueiro, a gente vai voltar a falar com os departamentos. Primeiro que tem que ter... Porque, irmão, tem dois movimentos da física. Um chama centrífugo, é que pega tudo e puxa para o meio. Quando você abre um tanque cheio de água, aí você tira a tampa, tudo vai para o meio. E tem um movimento... como é que chama o outro? E você joga para fora, do liquidificador. Ele joga para fora, você joga tudo para fora. Um é centrífugo, o outro é não sei o quê. A igreja, irmãos, ela não é essa que você tira a tampa e ela joga tudo para o meio, não. A igreja é o movimento contrário, ela faz jogar. Igual o pecado. O pecado também tem esse movimento. O movimento contrário ao centrífugo, a Renata está vendo. O pecado, irmãos, ele não é uma coisa que concentra. O pecado, ele joga a lama dele para tudo
que você convive, todas as suas convivências, seu trabalho, seu dinheiro, o pecado é como a igreja. Ele joga. Ele não puxa não, ele joga, ele vai confectando, vai destruindo, vai contaminando do máximo que ele puder ao seu redor. A igreja, como é que chama? É convexo? Eu não sei se eu estou falando centrípeta. Não, a força centrípeta puxa para dentro. Centrípeta. A centrífuga. A igreja é uma centrífuga. Agora a igreja está funcionando como centrípeta. O negócio é reunir gente. É trazer para cá, é trazer para cá. A igreja, o movimento é jogar para fora, é mandar, é sair, anda, tira o pé do chão. Agora, eu trago a palavra Os irmãos quiserem, eu trago o nome do livro, eu boto aqui para vocês. A Igreja Peregrina. E a igreja hoje, ela tem um caminho de peregrinação virtual impressionante. Aí entra todas aquelas coisas. Os irmãos sabem, a gente vive no tempo do alto, da hora, do dromo. Dromo quer dizer de corrida, autódromo é onde os carros correm. Aí você veja, eu ligo o meu YouTube para ver a notícia, sai de 3 dias, não quero mais não, quero saber de hoje. Isso tudo influencia, irmão. A gente quer, hoje nós queremos coisa do dia. Não é assim que você pega, não é assim? Vai ver uma notícia do YouTube, tem 3 dias aí, essa não me interessa mais não. Eu quero saber que saiu há 1 hora. Por favor, irmão Oliveira. Quando a igreja foi perseguida, que eles se espalharam, muitos já pensaram assim, acabou a igreja agora, espalhou o povo, né? Acabou. Mas para o evangelho foi mais um prejuízo. Uhum. Né? Muito bem. Ele todo chegado, cantava a igreja e cresceu muito mais do que estava. Irmão Oliveira, quando a gente fez as congregações, primeiro organizamos a igreja do Baru. Ih, irmão já está lá. Quer dizer que eles não veem mais ceiar aqui, não? Não, é tudo lá. Ih, vai dar problema. Aí depois organizamos as congregações e disse assim, irmão, o dinheiro das congregações vai ficar tudo nas congregações. Quem vinha tudo para ali, irmão, vai dar problema. Nós vamos parar de abastecer. O dinheiro das congregações é tudo. O nosso dízimo aumentou, foi muito. Então, irmão, a igreja tem esse movimento de mandar, de abrir mão do dinheiro, de abrir mão de gente, de abrir mão de ir. Por favor, Barroso. Quando estava no aniversário da igreja, tinha um podcast. Aham. E esse podcast alcançava a gente em barreiras, em qualquer lugar. Bem. E de repente, a gente pode continuar. Esses nossos cultos, irmãos, são transmitidos ao vivo. A gente enche comentário de gente da África, no outro continente, os nossos cultos, eles não têm ideia. Quem está falando aqui no culto domingo, testemunhando, cantando, onde é que isso aí está chegando? Agora, o que a igreja pode fazer? A igreja pode fazer isso de uma forma mais estruturada. Intencional. Usar o chão das redes sociais de maneira intencional. Já vai com a IA, qualquer coisa que você quiser, você já traduz para outras línguas. Então, irmão, veja bem. Eles são muito eficientes nisso, igual quando eu perguntei para a irmã Sandra, como foi que ela entrou em contato com o senhor? A irmã Sandra da Fazenda. Sim, aí ela disse que assistiu através das redes sociais e mandou mensagem. Então, na hora, Gabriel respondeu e passou a contar com o senhor para ela. E aí fui eu e Jefferson e Gildete, a mulher dele, fomos visitá-la lá na fazenda. É importante deixar uma pessoa sempre online no chat na hora do online. Você quer fazer isso, Renato? Quem vê o serviço é quem faz. Por isso que eu não gosto de... Por isso que você não gosta de falar, né? Que você quer botar serviço para os outros, né? Da mídia, as meninas da mídia também. O pessoal que tem mais facilidade nessa não. É você, Renato, é você. Não vou dar ideia mais não, pastor. Uai, isso aqui é um problema, né? Não, eu tô falando assim, é um ministério que a gente tem que expandir, é um ministério de mídia, Sim. principalmente por causa das redes sociais. Não sobrecarregar uma pessoa, mas expandir esse ministério, que aí as pessoas Dinamizar o que já tem. Eu acho que só uma pessoa, a pessoa vai acabar perdendo um pouco que ela... Né? Sim, irmão, o Damari já está agendando. Nós vamos ter uma reunião com o pessoal de mídia.
Até porque ultimamente o Gabriel, coitado, o Gabriel é que é o pau de toda hora. A gente quer fazer a reunião com todo o pessoal de mídia, a Nicole, os outros que já tem, até para saber com quem que a igreja pode oferecer de apoio, de recurso, etc. E nós já está no projeto de nós. Você coloquei Damares que está passando a igreja, Damares que está enxergando essas coisas, né? Aí eu ajudo ela a executar, de reunir todo o pessoal de mídia, tanto esse de mídia aqui televisiva, aqui dos cultos, como as outras coisas de mídia. A Nicole é excelente também, divulgadora, e nós vamos dinamizar esse departamento aqui na igreja, e você vai fazer parte. Amém? Amém. Chegou a hora de serviço. Pastor, eu estava falando de Abraão, eu acho que assim, na parte que não fala que Deus dá ordem para ele, né, que fala para abençoar ele, que às vezes tem muita gente que fala que é só a bênção, mas Deus fala, ser uma bênção. E a igreja, quando alcança outras famílias, você está levando a bênção que a gente recebeu da salvação para outros. Né? Tudo bem. Não só ser abençoado, mas abençoado. Aleluia. Vocês são amém. Vamos ver aqui mais um pouquinho da lição. Bom, aqui diz aqui, em Antioquia tinha profetas e doutores. Qual a diferença entre o profeta e o doutor? O profeta, irmãos, ele é aquele mais espontâneo. É aquele que pega mais mesmo pela emoção, pelo sentimento, pela decisão, por aquelas coisas. Esse profeta que diz aqui, irmãos, é o pregador. Pregador. Não é... Se bem que lá em Antioquia teve um profeta que o Espírito Santo diz, agora me separo desse tipo de profeta estático, profeta carismático que chama, profeta estático. O Espírito Santo toma a língua dele e fala o que quer. Mas aqui literalmente são pregadores, né, irmão? Pregadores. Inclusive essa questão de pregação eu tenho uma luta muito grande. Falei para vocês, meu professor no mestrado disse, pega tudo que você sabe de homilética, joga fora e aprende a pregar. Aí eu disse, a primeira parte eu dei conta, jogar fora. E não consegui, irmãos. Ultimamente, eu não faço mais esboço de pregação, não consigo. E é até complicado, porque eu prego assim, eu chego e começo a falar. Vai o tempo que deu e acabou. E assim, mas falar. E qual é a função dos doutores? O doutor, irmãos, é o mesmo mestre. É diferente, é o que nós estamos fazendo aqui de manhã. É uma coisa mais sistemática, mais racional. Não é tanto para te convencer, como o pregador quer te convencer, é mais para te solidificar. O ensino. O ensino. Tanto que eu já falei, às vezes quando nós temos tirado escola dominical quando tem evento, falei, escola dominical pode ter evento, porque escola dominical é escola dominical. Pode vir o Papa. Domingo de manhã é escola dominical. Não tem culto domingo de manhã, não, é escola dominical. Que é a parte do ensino. São dois tipos de alimentos, porque nós precisamos dos dois tipos de alimentos. Nós precisamos do ensino, e nós precisamos de ouvir mensagem. Ainda mais quando o pregador ele é profeta mesmo. Porque alguém estava criticando que o Spurgeon veio assim, olha, os profetas ultimamente estão lendo a profecia, o cara faz um esboço desse tamanho na pregação, ele faz ler a pregação. Porque a palavra esboço significa esqueleto. Mesmo que você faça, não sou contra você fazer esboço para pregar. Mas presta atenção. Você faz as linhas básicas, as carnes, o Espírito Santo coloca na hora. Você não pode trazer já o corpo com osso, com carne, com pele, com olho. Não. Você traz o esqueleto, porque você tem que ter também uma noção do que Deus quer falar com a igreja. Qual o tema que Deus quer falar com a igreja? Você tem que ter noção disso. Aí você vai pesquisar, você vai estudar. Bom, a ordem que eu recebi foi para falar sobre o dilúvio de Noé. Você vai pesquisar, você vai fazer um roteiro, porque tudo tem que ter começo, meio e fim. Pregação tem que ter cabeça, meio e fim. Não é começou, fala de Noé, fala do deserto, fala de Jesus, fala de Noé, fala de um monte de coisa, não diz nada. Por isso que, irmão, 30 minutos para pregar serve. Porque você vai falar de um assunto só. Você não vai falar de arca de Noé, de ressurreição de Lázaro e de cura de Bartimeu, você vai falar de um só. Mas o que você vai? Então você faz um roteiro assim, olha, eu quero falar sobre isso e isso, quero terminar com isso. Mas deixa
que a maior parte do Espírito Santo coloca na hora. O pregador tem que ser profeta e não leitor de esboço. O esboço é um roteiro. Inclusive, o melhor mesmo, você fazer o esboço, fez esboço, tudo, joga fora e não traz para a pregação, não. Não traz, não. Primeira vez que Deus me fez isso, eu quase que morri. Ia pregar lá em Nova Vila. E aquela coisa, Senhor, a mensagem. Diz assim, a mensagem eu vou te dar no púlpito. Eu quase que morri todinho. No púlpito, vou te dar a mensagem. Eu falei, misericórdia, eu vou passar vergonha. Aí começou, né? Eu vou passar vergonha. Começou essa mensagem dele. Mas assim, além de tudo, irmão, vocês que pregam, faça o esboço bem feito, estude bastante, uma semana, 2 semanas. Se quiser, você pode até escrever. Se você tem dificuldade, você escreve a pregação todinha, escreve 10, 5, 6, 6, quantas páginas, escreve a pregação, mas deixa em casa e vem aqui e prega. Porque aí você deixa espaço suficiente para o Espírito intervir. Então tinha profetas e tinha doutores, é saber, Barnabé foi aquele que foi enviado por Jerusalém. Tem uns crentes lá, reunidos em Antioquia, aquele povo lá não é judeu, não. Aquele povo lá é cheio de idolatria, moralidade. Barnabé vai lá ver o que está acontecendo lá, Barnabé foi e disse, rapaz, eles são convertidos mesmo. Vou trazer Paulo para ensinar. Olha que mesmo. Aí foi atrás de Paulo. Paulo, irmãos, ele converteu. Ele foi passar 3 anos no deserto com Jesus. A casca dele era tão grossa que Jesus disse, você para aí, você não vai falar nada não, meu amigo. Vem para cá. 3 anos no deserto da Arábia. Para arrancar a casca dele, que era grossa demais. Para depois dizer, agora você vai. Agora você pode pregar. Então, meu irmão, Saulo foi até pelo ano 38. Ele converteu por 35. Até 38, ele estava no deserto da Arábia. Por volta de 38, 39, o evangelho chega em Antioquia. Está vendo como é que as datas casam, irmão? Aí manda Barnabé, ano 38, 39. O que Barnabé faz? Vai buscar Paulo, então vai pelo ano 40. Aí ficaram lá muitos anos, irmão. Lá pelo ano 48, ficou muito tempo servindo na igreja. Então, irmão, tinha Barnabé, Simeão, chamado Níger. Níger é da Nigéria, não é, irmão? Que país é esse? De qual continente a Nigéria? Esse Níger devia ser mais ou menos que cor? Azulinho. Irmão, veja que aqui nós estamos numa igreja multicultural. A gente tinha Barnabé, que era judeu. A gente tinha o Simeão, que era africano. Lúcio de Cirene. Cirene é onde, gente? É na África também, não é? Cirene? Aqui está, acho que é com C. É de outro lugar do mundo. Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca. Aquele que João Batista disse, você tomou a mulher do seu irmão, sua raposa, você vai para o inferno. Foi criado lá. Ao lugar onde esse cara foi criado. Líbia, é na África. Mas é uma África menos negra. É uma África mais marrom. Né? E Saulo, 5, irmão, a igreja tinha 5, entre mestres e pregadores tinha 5 profissionais. E servindo ao Senhor, João disse, me separa agora Barnabé. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos ver o que a nossa revista fala? Vem cá, muito bem. Neste trimestre estudaremos a igreja dos gentios. Vamos acompanhar a expansão do evangelho para além do contexto judaico, evidenciando isso aqui, irmão, atenção, evidenciando a direção soberana do Espírito Santo na missão da igreja. Todas as lições vão dizer, preste atenção, essas coisas aconteceram assim, porque quem estava na direção era o Espírito Santo. Sempre lembrando, igreja, nós não temos que ser ativista. Nós não temos que estar mostrando serviço para ninguém. Nós temos que estar esperando a ordem de serviço. Né? Nessa primeira lição, vamos analisar Atos 13 e tal. Comentarista é o pastor Wagner Gabi. Mas aí tem que ficar claro
Não é um cargo, não, porque tem muita gente entendendo, inclusive essa semana eu estava visitando uma pessoa que é muito talentosa, mas que está inativa na igreja. Aí ele respondeu, mas eu não tenho nenhum cargo. Aí eu falei, mas o único que eu tenho, que foi assim pela igreja, é o conselho. O resto a gente foi criando, à medida que o Espírito Santo de Deus vai tocando no coração da gente. Mães que ora já tem mais de 10 anos. Grupo de casais também, eu comecei aqui na igreja também, já tem vários anos. E não foi ninguém que disse assim, você tem que fazer. Bem. Eu fui sentindo pelo Espírito Santo a necessidade da igreja estar se reunindo, orando com os filhos, de que os casais precisavam ter um momento de reflexão sobre o relacionamento. E aí fui criando essas coisas na igreja. E o irmão é muito talentoso, respondeu para mim que não tem nenhum cargo, ou seja, eu estou esperando. Irmão, olha o texto como é que diz. Vamos voltar aqui no texto. Eu vou pegar aqui, que aqui é mais claro. Aqui é mais clara a leitura do que lá. Tá borrado. Diz assim, ó. Muito bem. O Espírito disse para Saulo e Barnabé, eu tenho uma obra para vocês. Agora vocês pegam esse... Irmão, pensa o que a igreja pensou. Você já pensou você ter como mestre na sua igreja Saulo? Quem é que não quer? Pois é, eu estou tirando Saulo daqui e vou levar para outro lugar. Não, Jesus, manda outro, deixa Saulo aqui para nós. Ele gosta tanto de escutar ensino bom. Aí, irmão, aí primeiro eles receberam uma tarefa, e já estavam trabalhando, né, Dorinho? Mas não tinham cargo, eles estavam trabalhando, um ensinava, outro pregava. Um ensinava, outro pregava. Aí a igreja, irmão, agora sim, tem que ter o reconhecimento da igreja. Quando a pessoa começa a trabalhar, quando ela recebe nosso serviço, aí a igreja entra primeiro, vai reconhecer, aí pode até ser que dê um cargo, e pode ser que não precise nem de receber cargo. Agora tem que ter a bênção da igreja. Tem que ter a bênção da igreja. Lembra disso aqui. No Antigo Testamento, quando alguém era ungido rei, Deus chamava para ser rei, mas tinha que ser ungido pelo sacerdote. Então, irmão, tem que ter. Mas essa coisa é interessante mesmo. Essa coisa de cargo. O cargo não vem antes. O cargo vem depois. Você começa a trabalhar. Você começa a trabalhar dentro da ordem de serviço que recebeu de Deus. E a igreja te dá o apoio, te dá cobertura, te dá autorização, diz para todo mundo que essa pessoa tem permissão para pregar nas igrejas e fica reconhecido. Mas é impressionante isso, irmão, que as pessoas querem cargo. E nós já demos cargo para tanta gente, irmão. Irmão, tem tanta gente com credencial de evangelista, não sei o que não... É menos do que qualquer membro que não tem cargo nenhum. Não é cargo, é serviço. Agora, a oficialização por parte da igreja precisa. Mas a igreja primeiro não oficializa. Não está entendendo, né? Primeiro você cumpre o que Deus mandou. E a igreja vai lá e reconhece. Impõe as mãos, imposta do cargo. Aí disseram assim, continuaram de novo, jejuaram, oraram, impuseram as mãos, quer dizer, deu cargo. Aqui que deu cargo. Irmão, reconhecemos aqui que Deus chamou para a obra missionária e nós assim os consagramos para esta obra. A igreja impôs as mãos, fez um culto, oficializou, impulsou, etc. Mas depois, não foi que a primeira igreja chamou, Saulo Barnabé, nós estávamos pensando em abrir uma congregação em tal lugar, nós estávamos mandando vocês dois. Não foi assim, não. Esse que é o caso. A igreja tem que entender a ordem das coisas. O Espírito ordena e a igreja oficializa. Não é a igreja que decreta e depois pede para o Espírito Santo abençoar. Não é assim. Né? Tudo bem? Vamos lá. Cadê a lição? Vamos ver o que tem aqui. Então vamos ver aqui. O objetivo da lição é apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia. Porque a igreja de Antioquia é nós. É nós, olha o português. É nós. Que não somos judeus. Somos uma mistura de raça, de gente de diversos níveis culturais, sociais, econômicos, gente que veio de tudo quanto é lugar. Estamos aqui misturados.
Não temos uma cultura só. Todo mundo tem que vestir, cada um veste do jeito que aprendeu, que gosta, que quer, desde que seja decente, etc. Não tem um padrão, não tem um uniforme. E vivemos juntos, né? Conduzir o aluno à reflexão, ok, entendeu? A atuação do Espírito Santo na obra missionária. E no irmão, a atuação do Espírito Santo, a revista todinha dizendo igreja. Tem uma comparação, irmão, que assim, toda escritura é inspirada por Deus. Inspirar assim, ó. Antigamente, os barcos eram a vela. Eles dependiam do vento para encher as velas. Eles aproveitavam aquele vento e o barco. A igreja, irmãos, é um barco à vela. E ela só anda quando o Espírito Santo vai, ela vai. Um barco não ia sem vento para lugar nenhum. Baixava as duas e ficava ali esperando. A hora que o vento soprava, eles aproveitavam. A igreja é um barco à vela que depende e só pode ir no sopro do Espírito. Aplicar os princípios da igreja de Antioquia para hoje. Muito bem, irmão, ó. A missão da igreja não nasce de estratégias humanas, mas do agir soberano do Espírito Santo. Ao estudar o chamado para os gentios, somos convidados a ouvir a voz de Deus, discernir o propósito e compreender que também devemos fazer parte do plano divino de alcançar vidas e nações. Quem sabe depois disso ele pode um dia fazer um resumo do livro A Igreja Peregrina Digital. A igreja, porque tem as normas, irmão. Como diz, internet não é terreno sem lei, não. É igual na pista aqui, ó. Tem o lado de andar, não pode andar na contramão, tem que virar para cá. Então faz a igreja peregrina nas redes sociais. Se ela se estruturar bem, ela vai ter que conhecer. Tem os canais, tem as maneiras. É isso que nós estamos fazendo a gente que é motorista aqui na cidade, aprender a dirigir na rodovia. Que dirigir na cidade é uma coisa, dirigir na rodovia à noite com chuva, misericórdia. Então, irmãos, a igreja é uma peregrina virtual, mas ela tem que habilitar, dirigir nas redes, para alcançar mais o que a gente tem que fazer, né? Muito bem. Aqui tem as coisas, não dá. Produção. Palavra-chave é gentios, quer dizer, todas as pessoas do mundo. Qualquer pessoa do mundo, qualquer raça, cigano, japonês, alemão, canadense, mambaiense, qualquer um, né? Então, irmão, o escritor do livro de Atos é o médico Lucas. Ele tem um grego mais fino do Novo Testamento. O Lucas, o médico, foi o escritor. Ele era o médico de Paulo. O irmão sabe que Paulo era muito doente. Ah, irmão, mas obreiro pregando a palavra de Deus, doente que dava dó. Doente que dava dó. Ou um doente. Era Paulo. Tanto que Deus pôs do lado dele um médico, o tempo todo. Quando ele ia ter um médico. Veja a situação. O missionário Paulo, irmão, precisava de ter um médico do lado dele o tempo todo. E orar pelos enfermos. E se ele disse, o Senhor me cura. Mais ou menos, Jesus disse, não, Paulo, você vai ficar soberbo. Se eu te curar, você vai achar que é você que está curando as pessoas. Então você vai ficar doente, você saber que quem cura sou eu, não é você não. Vou botar um médico para cuidar de você. Pronto. Né, irmão? Muito bem. Que horas são? Terminou. Aí a gente vai começar. Os irmãos sabem que nós não temos pressa, né? Isso foi uma introdução. Hoje à noite eu vou lançar a campanha de missões. Ia lançar hoje, não deu. Nossas missões de novembro, hoje eu vou distribuir os envelopes, vou falar de missões um pouco, e nós já estamos aproveitando esse clima todo, e vamos recolher a maior oferta de missões que nós já recolhemos esse ano, amém? Glória a Deus. Falei demais, né? Falei muito. Aí lembra, viu, irmão? Você está adorando a Deus, você é um servidor público, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você não merece nenhuma bênção extraordinária, não. Que está em falta quem não está nem fazendo a obrigação, né? Servidor público não comparece no serviço. Inclusive, pelas leis aí, né? Mas acontece? Servidor público não aparece no serviço? É mandado embora, é exonerado. Vocês vão levar essas comparações a sério, né, Wilton? Fica complicado, né? Talvez não é excluído da igreja,
Mas no livro trabalhista lá de Deus, tira esse serviço, ele não aparece no serviço, exonera ele. Quem sabe tem alguns de nós já está exonerado e não sabe. A gente está nem sabendo, já foi exonerado. Vamos orar, irmão, vamos orar. Amém? À noite estaremos aqui para abençoado culto. Eu não sei quem dirige, quem prega, mas eu sei que o Espírito Santo vai estar dirigindo e pregando aqui hoje à noite. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Maravilhoso. Como é que é sabor da comunhão? Comunhão, sabor. Tem que ter toda a ceia. Tem que ter. Ah, só que eu fiquei. Depois que eu comi 2 pastéis que eu fui na canjica, tinha acabado. Faltou, né? Faltou. Mas amém. Ficamos de pé, irmãos? Amém? Aleluia. Vocês desculpem eu ter começado atrasado. Não teve despertador. Quando eu acordei era 8h35. Eu falei, Jesus amado. Ainda comi uma tigela de aveia. Agora no almoço eu vou descontar. Oramos, Uta, por favor, Uta. Senhor, nosso Deus, nossos lares, advogados, aprendemos a palavra, nós, especialmente,